Pois é, estou lá no Japão e para falar um pouquinho a respeito da missão do Japão, eu preciso me aquentar com a igreja, ficar mais conhecido de vocês e conhecer um pouco mais de vocês. Que já é uma trajetória de 9 anos que vocês têm sido parceiros do nosso trabalho. E isso, para a gente, tem um significado muito especial. A história da missão no Japão, ela foi bastante conturbada. Eu já desenvolvi um trabalho de aconselhamento com pastores, ministros, do Ministérios Refúgio. É um trabalho familiar, meu pai já tem esse ministério há mais de 50 anos, de discipulado, aconselhamento, mas geralmente, no frigir dos ovos, o que acontece é, alguém tem um problema, precisa de ajuda, vai lá falar com o pastor Dr. Vadislau. E eu desenvolvia nesse ministério a ponta com as igrejas. Então, um exemplo, um pastor de repente tropeçou e caiu. E a queda teve diversos efeitos. Geralmente as igrejas chutam, joga para outro presbitério ou despoja e tudo mais. O trabalho de refúgio era de restaurar esses pastores e eu ia para a igreja para preparar a igreja para receber esse pastor de volta. E já temos um histórico bem longo, não pode fazer propaganda, porque senão você vai lá na minha casa, todo mundo vai pensar, o que você fez? Mas foi assim que eu fui parar no Japão. Houve um problema na missão do Japão, estava bem obscuro o que estava acontecendo e a PMT pediu que eu fosse para lá. E indo, era para originalmente ficarmos 6 meses, que virou 1 ano, 3 anos, 6 anos, 9 anos e agora vai virar 12. E então eu louvo a Deus pela parceria da igreja. Eu queria que a parceria fosse maior. E o pessoal fica preocupado quando eu falo isso, porque pensa, é mais dinheiro? Não, não é mais dinheiro. Se bem que... Né? Mas... não, eu queria que a parceria fosse... Como o Cláudio fica ligando para mim toda hora, mandando mensagem, e perdão, que toda a igreja fizesse isso. Tá? Queria ser o braço dessa igreja lá no Japão, porque missões não é nada mais do que isso. Se você olhar lá em Mateus 28, o versículo, o texto usado para missões, muitas vezes é mal usado. Primeiro porque a tradução de ide, ela está um pouco equivocada. A ideia na koiné é a língua grega usada, que já foi uma tradução do que Jesus falou em hebraico, é indo, enquanto a gente vai. Porque ide sai daqui e vai para lá. Mas, como o grande sambista disse, o homem que diz vou não vai, porque quando ele diz vai já não foi. E se você não faz missão aqui, você não vai fazer lá. E se você não brilhou a beleza de Cristo no seu coração, no seu lar, no seu bairro, não é lá que você vai fazer. Às vezes Deus pega e tira e fala, bom, não está brilhando aqui, vou botar para brilhar lá. Mas esses casos geralmente vêm acompanhados de paulada na cabeça. Tá? Fomos ao Japão debaixo de pauladas na cabeça. Pela graça de Deus, estamos lá plantando uma igreja e temos algumas dificuldades no plantar de igreja. Primeiro, Japão quer dizer terra de todos os deuses. E em japonês não é Japão, é Nihon. Tá? Nihon é o lar dos deuses. Como para os gregos tem o Monte Olimpo, para o Japão é o Nihon. E conta-se a história de que os deuses, numa briga, rasgaram com uma espada e as lágrimas e o sangue misturado formaram o arquipélago Nihon. E todo japonês é descendente dos deuses. E os deuses, se você olhar nas figuras da lenda, geralmente eles vêm em 7 num barco. São 7 deuses num barquinho. E tudo gordo e barbudo.
Entendeu, né? Bom, todo japonês é descendente desses deuses e eles olham para todas as outras etnias como inferiores, como classes inferiores. Até dentre os japoneses existem castas. Aqui a gente olha o olho puxado e é todo mundo japonês. Lá não. Lá tem um japonês descendente dos deuses e, gente, eles têm uns pescoços enormes, gente alta. A gente vê muito deles lá na região de Sendai. Você tem uns que eles dizem que são os imperadores. E eles também têm um biotipo bem típico. Tem o montanhês. Esse eu gosto muito. Ele é baixinho, atarracado, geralmente mais pesado. Tem o outro que é o pescador. Ele é esguio, também baixo, pequeno, muito moreno, quase negro. E o olho puxado. Mas essas etnias, elas não se misturavam até... o quê? 70 anos atrás. E na saída do Japão, na emigração japonesa, que ocorreu em 1890, eles não se misturavam lá no Japão, mas vindo para o Brasil. Aí desenvolveu o termo chamado Dekasegi. Dekasegi quer dizer aquele que saiu para trabalhar fora. Tá? Então, tanto o japonês que veio para o Brasil era chamado de Dekasegi, mas depois, em 1990, o governo japonês abriu para os descendentes de japoneses do Brasil retornarem ao Japão e serem Dekasegues lá, porque eles viram que não tinha mais mão de obra. O japonês não queria trabalhar. O chinês estava custando muito caro e dando muito problema. O paquistanês era muito criminoso. Eles falaram, vamos trazer os Dekasegues de volta. Eles parecem com a gente. Só que quando esses brasileiros, que são brasileiros... E olha, eu vou contar. Nenhum japonês gosta de chamar de japonês, viu? Nem de chinês, nem de apelido nenhum. Chama pelo nome. Eles são brasileiros que voltaram para lá. E lá são tratados não como japoneses e nem como pessoas. São tratados como buradirundin. Quer aprender a falar? Buradirundin. Buradirundin. Isso, é brasileiro. Brazilian. Buradirundin. Esses que pra gente é tudo japonês, que voltaram para lá, que tem toda a ascendência, que tem toda uma história de família, lá são apenas mão de obra. E isso mexe com o coração dos brasileiros. E chegando lá, esses brasileiros se viram sem nenhuma igreja. Alguns começaram as igrejas em suas próprias casas. Algumas seitas, podemos dizer assim, a nossa igreja considera seitas, mandaram missões para lá. E tem muitos polos evangélicos, cristãos, para brasileiros. Mas apenas um trabalho reformado é o nosso. Um trabalho verdadeiramente cristão. E eu vou fazer a ressalva. Por quê? Pode passar o próximo slide, por favor? Ainda não, mas mantenha aí. O cristianismo no Japão é considerado menos de 1%. Na verdade, é 0,3% cristãos. Isso envolvendo Testemunho de Jeová, Mormon, católicos romanos e adventistas. E evangélicos em geral. Tudo isso é Kurishita. Christian. Kurishita. Todos esses cristãos compõem aí 3%. O budismo, ele vai corresponder a mais ou menos 38% a 40%, o shintoísmo de 50% a 55%, mas tem uma oscilação, porque todas as religiões aproximam a pessoa dos deuses, seja lá quem ele for. E eles acham que todos os deuses existem, incluindo o Deus hebreu, que existe é uma escolha. E como eu contei na última vez que eu estive aqui, que alguém falou para mim, o Deus hebreu é um Deus fraco. Lembra da história? Que ele falou, é um Deus que perdoa, e o fato de perdoar já é alguma coisa que fala contra. É um Deus fraco, por que ele perdoa?
Eu conto mais depois sobre isso. Então, alguns dos problemas que a gente tem começam que a sociedade não aceita uma religiosidade exclusiva. E o cristianismo é, por definição, propriedade exclusiva de Deus. E quando a gente tenta pregar isso, o mesmo problema que hoje está acontecendo no Brasil, que faz com que as nossas igrejas sejam não populares, é o que acontece lá no Japão. Então, o projeto de plantação de igreja, ele é um projeto de longo termo, é um tiro muito distante, onde nós estamos colocando alicerces para sustentar e para que esse povo possa evangelizar outros japoneses. Então, nosso trabalho é com os decasséis. Então, a sociedade em envelhecimento fez com que o Japão abrisse para os imigrantes e o nosso trabalho é entre os brasileiros. Todo mundo pergunta, você prega em japonês? Sim, preguei em japonês na Assembleia Geral da IPJ. E quando eu desci do púlpito, o pastor chegou para mim e falou, Dr. Daniel, nunca mais faça isso. Eu devo ter falado barbaridades. Próximo slide, por favor. Não, volta um pouquinho mais. Isso. Hikikomori. Tá? Vamos lá, fala todo mundo. Hikikomori. É fácil. Isso aí, no Japão, tudo é definido por pequenas palavras. Tá? Às vezes, uma palavrinha que tem um significado enorme. Hikikomori quer dizer, prego que levanta a cabeça merece martelada. Pensa no assoalho. E é óbvio, um prego que levanta a cabeça, precisa ir lá e bater. Mas qual que é o sentido disso? Qualquer pessoa que sobressaia na sociedade precisa ser rechaçado. É o bem comum, é o bem de todos. Essa é a cultura do Japão. Então, é muito diferente do pensamento ocidental, porque no pensamento ocidental cada um tem o seu valor. E no Japão, não. Todos fazem o valor do Japão. Todos são computadores. E quem sobressai precisa ser rechaçado. Então, nessa cultura, existem diversas regras que devem ser seguidas. Uma delas é a questão da estética. Tudo é minimamente pensado pela estética. E, obrigatoriamente, aquilo que é velado deve ser horrível. Sabe, para contrabalancear. Então você mostra a beleza para fora, mas dentro, quanto mais podre, melhor. E as pessoas pensam, não, porque a cultura japonesa, todo mundo é bonzinho. Não. Assiste um pouquinho de anime, assiste um pouquinho dos filmes, e você vai perceber que a beleza é só para os outros verem. A beleza é externa. Aquilo que está interno é particular. Por exemplo, existem kanjis, então, são 3 alfabetos, vamos dizer, 3 códigos. Kanji são ideogramas, hiragana são silábicos e katakana são silábicos usados para palavras estrangeiras. E tudo é escrito de um jeito. Existem alguns kanjis que vão descrever intimidades e eles não tinham vocalização. Você vê escrito, mas não tem jeito de falar. Partes do corpo, necessidades fisiológicas, coisas assim. Aquilo que é íntimo não era nem falado. Foi só quando os Estados Unidos deu apoio ao novo imperador, chamado Imperador Fraco também, que eles começaram a dar nome a esses kanjis. Então, eles são os americanismos que tem lá. Então, vários, por exemplo, a palavra sexo, em japonês é seiko, porque antes o kanji não tinha vocalização. Então, eles pegam essa vocalização americanizada daquilo. Essa dificuldade na cultura, ela é trazida para o imigrante. Porque o imigrante, além de ter toda a ascendência nipônica aqui no Brasil, chegando lá ele absorve mais até do que o próprio japonês. Então fica difícil, porque é uma terceira cultura. E é uma etnia diferenciada.
os decassegues no Japão hoje. E é um trabalho que precisa observar muito as regras não ditas. Então, por exemplo, nunca se visita alguém. Para os pastores é uma beleza, não precisa visitar. Ir na casa de alguém é uma ofensa. Uma outra coisa, a pregação precisa ser feita nessa tonalidade. Se eu passar dessa tonalidade na pregação, eu estou agredindo. Gesticular, eu só posso gesticular no quadrado do meu tórax. E se for barrigudo, também a barriga, mas tem que ser assim. Não pode contar piada. São muitas coisas que são diferentes na cultura lá. Próximo slide, depois do Hikokomori. Então, a próxima coisa que precisa ser compreendida numa avaliação, numa interpretação da cultura, é a cultura kabuki. Kabuki quer dizer máscara, tá? É aquela máscara que você usa. E o kabuki, ele exige que não importa quão ruim esteja a situação, você precisa demonstrar que está tudo bem. Tá? Aliás, a palavra kabuki é, quando tudo estiver ruim, mostre que está tudo bem. Mostre que você compreende que esse é o seu papel. Então, isso pode ser exemplificado. Quem assistiu o filme O Último Samurai, tinha a viúva do samurai que foi assassinado pelo Tom Cruise. Foi porque ele morreu, isso foi uma desonra. E ela foi sentenciada com hospedar o assassino do marido dela. E ela tinha que fazer tudo com um sorriso. E ela vinha e falava, ele fede, eu odeio ele. Mas ela tratava ele com um sorriso. E isso é muito difícil para as missões, porque nós somos recebidos com tapete vermelho. Eles não gostam de brasileiro, mas eu sou meio americano. Meio, tá? Minha mãe. Então, eles me recebem, porque perderam a guerra. Mas ainda assim, com um sorriso na cara. Mas eu sei que no fundo eles estão falando, esse americano, eu queria matar ele. A cultura kabuki, ela traz, então, diversas ramificações, como o cosplay, como as fantasias. Tem aí a foto das Furyo, que são as alunas do... Eu vou falar. Ensino médio em japonês. Alguém sabe como é que é? É cocô. Tem que ir para o Japão fazer cocô. Tem o Chugaku, Shogaku e cocô. Tá? Mas, então, são as meninas ali. Nessa época do ensino médio não é um direito, ele é um privilégio, você tem que passar com notas, senão você termina na 8ª série e vai fazer um curso qualquer. Mas, então, entrar no ensino médio é uma coisa forte. Próximo slide, por favor. E aí tem os desafios, próximo também, da geração na meia-idade, que vão acontecer no próximo slide. Tá. Aí são as seitas. Falamos sobre as religiões, sobre os números, e agora eu quero falar um pouco sobre como que funciona. O shintoísmo, basicamente, numa casca de noz, está popular falar isso, né? Numa casca de noz você venera os seus antepassados para que você seja venerado no futuro. E essa sabedoria e essas bênçãos são atribuídas a você. Em diversas vezes do ano você vai abençoar as suas casas, o sacerdote, o monge, vai lá benzer o seu automóvel, e isso a vida é compartilhada entre os arranha-céus e a modernidade, computadores, e de repente aquela parte da vida onde nada é eletrônico, tudo é espiritual. E a interface disso. O budismo nasceu no Nepal. O budismo ele vem e ele ensina a sabedoria dos Budas para que a pessoa tenha uma vida boa, em paz com todo mundo, em paz consigo mesmo. Tá? O budismo e o shintoísmo, eles se mesclam. Um aceita o outro.
Então é muito comum você ter uma casa onde você faz a honra dos seus antepassados, mas você ainda garante a sabedoria e a paz com os vizinhos. Então são pessoas muito boas. O japonês ele é muito bom para fora, mas o japonês é muito cruel. Uma das coisas é que não existe perdão no Japão. Não tem esse negócio de falar desculpa. Primeiro que não devia ter pra gente, que desculpa quer dizer tirar a culpa. E ninguém tira a culpa. Mas perdão existe. E esse é um dos maiores obstáculos que a gente tem. É um obstáculo que a gente vê com o tratamento de onde a pessoa começa a pensar em religiosidade. É nessa meia-idade de 50 anos. Eu queria só saber, né, se ainda vai ter outra metade de 50 anos. Mas a questão do perdão fica difícil porque nós perdemos o argumento. Jesus pode perdoar o seu pecado. E daí? Eu não quero meu pecado perdoado. E o delito não é por cometer o delito. O erro é ser pego. Você não pode ser pego. Todo mundo sabe das coisas. Não pode só descobrir. Quando você é pego fazendo alguma coisa errada sociologicamente, então você faz o harakiri. Já ouviram falar do harakiri? Pega, corta a goela, corta a barriga, né? Corta a cabeça. Acontece que existe, e isso é uma história que no começo, quando eu fui para o Japão, me impactou muito. Uma pessoa falou para mim que não aceitava o Deus hebreu porque ele era fraco e perdoava. Naquela tarde eu fui descobrir algumas coisas sobre a cultura. Existe um relacionamento que se chama senpai-kohai dos japoneses. Um senpai é uma pessoa da mesma faixa etária, só que mais velho. E um kohai é o mais novo. É um mestre e aluno. E todos os relacionamentos são baseados assim. Senpai-kohai. Qual dos dois é mais velho? Senpai-kohai. Senpai-kohai. Todo kohai deve respeito ao seu senpai. E qualquer coisa que ele faz afeta a honra do senpai. E o senpai precisa ensinar o kohai. E se você fizer alguma coisa, você envergonhou ele também. Agora, interessante, já ouviram falar que o japonês não sabe parar de beber? Beber, bebida alcoólica. Como é que chama a bebida alcoólica? Sake, é porque eu não conheço muito. Sake é tudo, tá? Sake quer dizer álcool. Então, toma cuidado se você está tomando vinho de álcool ou cachaça de álcool. Tem diferença. Para o japonês, não. Ele vai beber até cair. Digamos que um senpai e um kohai saiam para o bar. O kohai não pode negar. Você tem que ir e você não pode parar de beber antes dele. Se você parar de beber antes dele, você está dizendo que ele não sabe controlar. Pegou a ideia? Então, seguir essas regras... vocês não saem para beber não, né? Seguir essas regras é muito difícil. Às vezes, por exemplo, aí não pode nem corrigir. Se ele fizer alguma coisa, você não pode nem dar a ciência de que você sabe que ele errou. Quando um kohai comete um delito ou é pego num delito, ele precisa se matar. É claro, não é para tudo, né? Não é tropeçou e... Mas a questão, eu estou pondo nos extremos. E aí ele faz o harakiri. E automaticamente o senpai também precisa fazer. E dessa forma a sua família vai preservar a honra e não vai ter problema nenhum, ninguém nunca mais vai falar a respeito. Você pagou pelo seu delito. E é verdade isso. Eu sei que a gente está passando o tempo. Posso continuar um pouquinho mais? Tá. Mas nós podemos pagar pelos nossos pecados em suaves prestações eternas no inferno. Há, porém, um sacrifício que chama seppuku, que é a mesma coisa. Só que é quando o kohai erra, o senpai
resolve fazer o sepulcro inocente. E quando ele faz inocentemente, ele provoca a expiação para o outro. E o outro pode viver a honra do seu senpai. Batata. Foi isso que Jesus fez. Deus não perdoou por ser fraco. Deus exigiu um sacrifício. E Jesus fez o sacrifício sendo meu senpai, sendo meu igual superior. E eu agora vivo a honra dele. Então, existe alguma coisa que pode ser pregado. Próximo slide, rapidão. Tá. Esse é algo sobre uma seita que surgiu em 95. Vocês ouviram falar do gás sarin, liberado no metrô de Tóquio, matou 13 pessoas e deixou mais de 5 mil pessoas doentes. Bonito esse cara, o cabelo dele, a barba, peso, mas é uma figura muito ruim. Essa seita fez com que fosse desenvolvido um Ministério da Religião. E nesse Ministério da Religião, todo mundo que vai fazer o Choco Rojin tem de dar entrada e eles vêm visitar para ter certeza que não é lavagem de dinheiro e não é seita. Próximo slide. Então, pode pular esse também. Vários escândalos. Nós tivemos um senador que foi a público dizendo, 2 meses atrás, eu fui à Coreia. E a viagem Coreia-Japão é R$80, tá? Falei, eu fui à Coreia, de avião. Fui à Coreia e era aniversário de casamento, eu levei minha esposa com o dinheiro do gabinete. Fazendo isso, eu envergonhei meus eleitores, minha família. Está aqui o dinheiro de volta. E à noite eu estou renunciando ao meu cargo. E à noite farei jus à minha honra. À noite ele se matou. Eu queria trazer essa cultura para cá. Então tem os escândalos, pode passar para o próximo. O pessoal, pode pular aí, o próximo. Várias coisas começam a acontecer, as cidades estão esvaziando, as cidades pequenas, e Tóquio está enchendo. Isso causou com que vários movimentos acontecessem no Japão. Movimentos para-eclesiásticos. Então as pessoas confundem muito o que é para-eclesiástico, aquilo que deveria andar lado a lado com a igreja, e aquilo que é a igreja. E missões envolvem especificamente plantação de igreja. Se não for plantação de igreja, não é missão. Não é a missão de Cristo. Porque a missão dele é indo por todo mundo, tá? Pregar o evangelho, batizando em nome do Pai e do Filho. Isso é trazer para a igreja, tá? E ensinando a guardar tudo que eu tenho vos ensinado. Então, todos os movimentos que têm sido feitos em nome de missões no Japão têm sido movimentos em vão. Nossa igreja, nossa plantação de igreja lá tem sido um movimento rumo ao reino desse trabalho todo. Próximo slide. Nós estamos envolvidos, eu e Márcia. Márcia trabalha numa escola. Sustento no Japão é muito caro. Márcia trabalha numa escola. Ruth também, minha filha de 19 anos, trabalha na escola. Ela cursa faculdade agora de pedagogia. E eu trabalho na FITREF, Faculdade Internacional de Teologia Reformada. Fazer uma propaganda, nós temos um mestrado em missiologia, melhor do que aquele daqui do nosso. Eu tenho atuado na FITREF e tem tido várias frentes onde a gente tem desempenhado o treinamento de liderança leiga. Próximo slide, por favor. Tá, rapidamente, 5 minutos, eu prometo. O cristianismo chegou no Japão em 49 por Francisco Xavier, um padre jesuíta que foi companheiro de José de Anchieta. E eles trocaram de papel. Era para o José de Anchieta ter ido para o Japão e era para o Xavier ter vindo para o Brasil. Mas foram para lá. Mas em 87, depois de tanta tentativa de catequese, o Hideyoshi
ele pediu para ver o livro de dogmas dos jesuítas. E ele pediu para que eles examinassem esses livros, a Bíblia, e dissesse para eles se os jesuítas viviam de acordo com a Bíblia. E aí os seus sábios examinaram e falaram, não vivem de acordo com a Bíblia. Aliás, eles vivem bem diferente do que a Bíblia diz. Então, o Hideyoshi mandou que eles saíssem do país. E os que permaneceram lá foram crucificados em 5 de fevereiro de 97. 26 cristãos foram crucificados na praia de Nagasaki. Aí, quando chegou em 1614, o Tokugawa Ieyasu, ele acabou com todo o cristianismo, teve uma inquisição terrível. Foi só mais tarde, em 84, que Nobunaga se converteu, foi um samurai, e aí ele conseguiu o direito. E essa conversão foi por efeito dos navegadores da Companhia das Índias Ocidentais. Próximo slide. Tá. E aí chega a nossa igreja. Igreja Presbiteriana Cristo é Vida. Uma forma de vocês nos ajudarem. Entra lá no canal do YouTube, faz a sua inscrição. Quanto mais gente tiver, compartilhe. Se você tiver com vontade de ouvir um sermão de 1h30, 1h40, pode ir lá, que está lá. Entra na nossa página do Face também. Próximo slide. Próximo. Tá. Nós estamos finanças. O assunto financeiro é muito difícil lá no Japão. Tudo é muito caro. Uma manga pode custar aí de 70 a 80 reais. Uma manga. Comi um monte agora. Melancia, dá para comprar 3.000 ienes, 140, 150 reais. Aluguel é muito caro. Nós estávamos pagando um aluguel absurdo com os fundos que tínhamos dentro para um quadradinho. Estava impossível cultuar. Estávamos cultuando ao Senhor nos centros culturais da cidade, da prefeitura. E nem isso permitiram. Finalmente, a Márcia achou um anúncio de uma chácara à venda, que pertence a um brasileiro. Estamos querendo comprar essa chácara. Aliás, se alguém tiver $500 mil querendo fazer uma compra, se você não tem, peça ao Senhor que nos direcione para uma compra rápida ou para que acabe, para a gente tirar isso da cabeça. Mas estamos alugando esse local. É um lugar de 5.000 metros, tem 4 edificações. Nós transformamos um galinheiro em um salão de culto. Depois, lá no YouTube da igreja, tem o vídeo de tudo isso. Pode passar mais um pouco? Essa é a liderança da Igreja Cristo é Vida, com exceção do cachorro, mas ele aparece nas fotos. Então, temos ali um grupo forte, é o que nós chamamos de Core Group, onde temos investido fortemente no ensino, até mesmo das crianças. Atendemos por volta de 40 pessoas imediatas, com alcance aí a umas 200 pessoas que vira e mexe precisam de apoio. Próximo slide. Tá. Falando sobre finanças, eu acho que a gente pode pular isso e deixa que Deus ponha no coração. 2014 fomos para o Japão. 16 renovamos o contrato. 17 foi quando estivemos aqui a última vez. Fizemos estágio com a PMT. 2020 renovamos. 23 por mais 3 anos. E o apelo dessa nossa parceria.
Geralmente o pessoal pensa em parceria só financeira, e eu acho que não. Eu tenho igrejas parceiras que contribuem financeiramente menos de R$ 5. Mas eles falam, eu só quero pagar pelo boleto para o pessoal saber que a gente está junto. Não tem dinheiro, mas estamos juntos. O dinheiro pertence ao Senhor e eu sou grato a Deus pela igreja de Osasco, que tem sido nossa parceira, que confiou na gente até quando foi uma mudança brusca e poucos confiaram. E eu espero que esse tenha sido um bom relatório que eu trago para vocês. Estamos aí. Eu falar do trabalho no Nepal. Nas minhas férias, eu vou ao Nepal. Lá nós damos aula e aconselhamos também. E é isso. Você achou que eu ia por mais meia hora, né? Pegadinha. Você vê se